Oi, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna de Fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a história da loucura no Brasil e como isso tem se desenrolado até os dias atuais. Bom, inicialmente, a loucura era vista como uma experiência normal da vida do ser humano, ela era mais tolerada e aceita, né? Os ditos loucos andavam livremente pelas ruas, não eram discriminados nem nada do tipo até então. Entretanto, né, no início do século XIX, esse cenário ele começa a mudar um pouco. Essas pessoas elas começam a ser vistas como pessoas que praticam e pensam tudo aquilo que é contrário à razão. Então a sociedade começa a ver necessidade de isolá-los do convívio social. É nesse momento que essa questão é tomada por um discurso religioso e essas pessoas começam a ser isoladas em porões das Santas Casas de Misericórdia. Enquanto isso acontecia aqui no Brasil, lá na França, um psiquiatra importante chamado Philippe Pinel estava começando a inserir nesse assunto um discurso mais médico, psiquiátrico, né, de que essas pessoas elas precisavam de tratamento adequado. Ele literalmente tirou os loucos das correntes, né? Lá na França, os loucos eles estavam acorrentados, todos acorrentados em lugares isolados, como se fossem criminosos perigosíssimos, coisa que não era, né? Não era o caso na época, mas com o intuito, o mesmo intuito aqui do Brasil, né, de isolá-los. Bom, toda essa influência do Felipe Pinel acabou caindo aqui no Brasil um pouquinho também, né? E foi aí que os médicos daqui enxergaram uma necessidade de ter um lugar próprio para pôr esses loucos, né? É aí, no Brasil colônia, em 1841, que houve um decreto imperial para que esses lugares fossem criados, né? E aí teve um slogan maravilhoso de Para Loucos, o Hospício. Bom, né? Mas só 11 anos depois de tudo isso acontecer é que foi realmente inaugurado o primeiro hospício em 1852, né? E aí foram retirados aqueles loucos lá dos porões das Santas Casas Misericórdias, né? E foram postos no hospício. Foram cerca de 144 pacientes inicialmente, né? Mas com o tempo, esses hospícios foram criados outros hospícios, né? E esses lugares começaram a ter superlotação, bom, um lugar de muita calamidade, né? Porque se as pessoas não recebiam atenção, em 1889 somente é que foi vista certa necessidade de que eles tivessem um tratamento médico, psiquiátrico, que fosse visto na época, né, como mais aceitável para eles. Só que não era bem assim, né? Infelizmente, os tratamentos eles eram cruéis mesmo, eram tratamentos de choque, tratamentos de total isolamento, camisas de força, sabe? Então, assim, era uma situação complicada. É, Lá pela década de 70, né, aqui no Brasil estava acontecendo a ditadura militar, começou a ocorrer a chamada reforma sanitária, mas mais especificamente em 1978, que os trabalhadores, né, de saúde mental começaram a denunciar esses maus tratos que aconteciam nos hospícios, né? Os hospícios brasileiros eram de tamanha calamidade que foram comparados a campos de concentração do Holocausto, né? Inclusive tem um livro da Daniela Herbeck chamado Holocausto Brasileiro que mostra bastante sobre como isso se desenrola, como isso acontece, né? E é até interessante, né, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar. Mas, bom, o tratamento médico ele começou a ser inserido, como eu disse para vocês, mas era um tratamento sem nenhum tipo de comprovação de eficácia, tá? Nunca foi comprovado que choques, camisa de forças e entre outras coisas desumanas trouxessem algum tipo de benefício para aquelas pessoas que eram chamadas de loucas sem nem mesmo um diagnóstico preciso, né, sobre aquilo, chamados alienistas, né, que eram os médicos da época dos loucos. Eles não tinham nenhum método eficaz de diagnosticar o que aquelas pessoas tinham. Qualquer comportamento considerado anormal levaria aquela pessoa a um hospício, né? Teve épocas em que até mesmo essas pessoas eram levadas para prisões quando não haviam lugares, né? Quando não haviam esses hospícios, as pessoas eram levadas para prisões porque queriam tirá-las da sociedade, não tinham para onde levá-las, e olha só, né, como se fossem criminosas, e não é esse o caso. Bom,
Em 1978, né, com essa reunião aí dos trabalhadores de saúde mental, começou-se aí a revolução, né, a reforma psiquiátrica, o que levou à construção de novas alternativas, né, para o tratamento dessas pessoas. Foram criadas, assim, os CAPs, né, que são Centro de Atenção Psiquiátrica, que realmente, assim, veio revolucionando toda essa teoria de tratamento, né? As pessoas que possuem algum tipo de transtorno, elas são encaminhadas, né, para esses lugares, para esses CAPs, mas não ficam isoladas lá, não moram lá, elas fazem o seu tratamento em liberdade, né? Porque afinal de contas elas não são pessoas criminosas, elas não são pessoas perigosas, né? Então elas seguem um tratamento médico, psiquiátrico adequado e em liberdade, né? É claro que ainda, infelizmente, existem, né, alguns hospícios e lugares que lembram muito essa situação vivida antigamente, mas hoje em dia já há outras opções, né? Outras opções muito mais viáveis. Então, inclusive em 2001 foi sancionada uma lei, aliás, uma política nacional de saúde, né, que prevê a segurança dessas pessoas. Ou seja, protegem essas pessoas, né? Protegem de maus tratos, protegem que elas voltem a passar tudo aquilo que passaram, né? Então é isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma para você. Eu espero que você que está aí, né, me assistindo, que você possa ter algum tipo de reflexão sobre isso e conhecer sobre esse assunto, né, que é infelizmente pouco conhecido e até mesmo pouco discutido, né? Então é isso. Obrigada pela atenção.